Quem é Rafael de Lala? Senhoras e senhores, Rafael de Lala é um jornalista já com alguns traços de veteraneidade, mas que começou como jovem repórter, carregando uma maleta de gravador de rádio na década de 60, lá no interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente. Depois mudou-se para Curitiba e há mais de 40 anos milita na imprensa paranaense, inicialmente numa estação de rádio, a Rádio Cultura do Paraná, e depois no Jornal Diário do Paraná, e na sequência na Gazeta do Povo, com passagem pelo Canal 12, TV Paranaense, e principalmente um tempo mais longo na Gazeta, como repórter de política, de economia, de informática, e depois dos anos de maturidade, trabalhando na página de opinião, quer dizer, digerindo, mastigando o noticiário, fazendo análise para a passagem ao conjunto de leitores do jornal. E depois desse período, uma assessoria na Assembleia Legislativa, também na área de comunicação, assessoria de imprensa. O meu início na Rádio Cultura foi que quando eu cheguei a Curitiba, vindo por Cruzeiro do Oeste, uma pequena cidade do oeste de São Paulo, aqui do oeste do Paraná, onde eu lecionei um tempo num coleginho e tal, que tinha uma habilitação como professor de português. Jornalista aprende a escrever, né? Então chegamos aqui e trouxe minha fé de ofício, meu currículo, né? Alguns documentos e tal, e me apresentei ao Dr. Abílio Osman, saudoso Abílio Osman. Me apresentei a ele e falei: eu sou jornalista, estou vindo do interior de São Paulo, né? Estou aqui no Paraná, em Curitiba tal, que ia ver uma oportunidade. Ele olhou o documento e falou: pega o gravador. Aí deu o gravador para ele. Peguei um gravador, saí fazer uma reportagem na rua, não conhecia a cidade, mas fui, né? Depois ele disse: está aprovado, pode começar a fazer o noticiário. E é que eu sempre trabalhei em radiojornalismo, né? Depois em jornalismo de televisão, logo em seguida, exatamente, estava no Diário do Paraná, e com o saudoso Roberto Novaes, professor Roberto Novaes, decano dos professores de comunicação do Paraná, me deu uma oportunidade no Canal 6. Então era o período autoritário, né, na década de 60, e nós apresentávamos um programa, uma síntese de noticiário semanal aos domingos, DP Domingo, e também colaborava com ele na produção do programa Na Linha Dura. Era um programa de entrevistas, tipo do Globo News Painel, Manhattan Connection, tal, com entrevistas que nós gerávamos durante a semana e exibíamos no fim de semana, né, com personalidades, etc., tal, sempre com algum cuidado, alguma restrição, porque era um período de restrições políticas, né. E, ao mesmo tempo, trabalhava no noticiário político do jornal Diário do Paraná e estudava na Faculdade de Direito. Então eu tenho um registro de jornalista profissional daqueles tempos antigos, né, de 1963, meu registro de jornalista, e tenho graduação universitária em Direito, depois fiz uma pós-graduação em Administração com foco na área de comunicação mercadológica, que é o nosso ramo. Trabalhei em propaganda na Opus e Múltipla, né, criando a Soma, e fiz um pequeno curso, um módulo introdutório de ciência política da Universidade de Brasília, para ter uma visão conceitual da organização da sociedade, da realidade, mas sempre trabalhando na área de comunicação. Do Diário do Paraná, recebi um convite do Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, saudoso Cunha Pereira, para trabalhar na Gazeta do Povo, e com ele, quando ele assumiu o Canal 12, né, com o Dr. Najib Shed, fomos para implantar o jornalismo na TV Paranaense, hoje cabeça de rede, né, da Rede Paranaense de Comunicação. Mas demorei pouco tempo na televisão, porque logo depois me meti numa campanha política na área de assessoria. Eu já tinha percorrido o meu batismo de fogo no Paraná, foi percorrer o Paraná como auxiliar da campanha do professor Bento Munhoz da Rocha Neto. Saudoso Bento, eu era um jovem repórter, muito novo de idade, para aprender a grandeza intelectual do Bento Munhoz da Rocha Neto. Só depois, frequentando a sua biblioteca, que me foi franqueada pela dona Flora, né, esposa deles, né, e
frequentando a biblioteca do professor Bento, a biblioteca do Instituto Histórico, do Círculo de Estudos Bandeirantes, convivendo com Bacila Neto, com Samuel Guimarães da Costa, que foram Danilo Cortes, além do Roberto Novaes já citado, foram meus mestres. Eu fui aprendendo essa dimensão mais cultural. Esses companheiros eram de uma formação integralista. Não quer dizer que a gente tenha uma formação integralista, mas Danilo Cortes, Roberto Novaes, Ayrton Batista, tal, que tinham essa formação integralista, eles tinham uma base cultural, uma base intelectual muito sólida. Edgar Távora, que também foi meu professor na faculdade. Então eu aprendi a ir pesquisar a realidade, as questões, o diagnóstico e tal, mergulhando no contexto histórico a partir desses mestres, né? E depois tive uma convivência na Assembleia com Aníbal Cury, na área política, e no jornalismo com o Dr. Francisco Cunha Pereira, o seu acendrado amor ao Paraná. Então aprendi com ambos a estudar o Paraná, a tentar entender o Paraná. E com as lições que eu tinha recebido do professor Bento Moraes da Rocha Neto e depois do Matos Leão, também saudosa memória, eu fui formando o meu cabedal de conhecimentos, de informações sobre o Paraná. Né? Mais recentemente nós trabalhamos com o Dr. Janer Shedd, que é o presidente do Movimento Pro Paraná, e com todos esses mestres eu fui recolhendo subsídios, recolhendo informações, no sentido de tentar entender a realidade do Paraná. E a ponto de ter passado agora esse último período de feriados, de fim de ano, estudando a formação histórica da antiga capitania de Santana, doada pelo Lopes de Souza, lá pelo rei Dom João III de Portugal, em 1532, 33, né? Pero Lopes era irmão do Martim Afonso, e que recebeu o quinhão que viria a ser o Paraná, mas a presença dos espanhóis da província de Guairá, né? Que tinham o domínio do território paranaense, desde as barrancas do Rio Paraná e Assunção até o litoral. Então, para entender a realidade do Paraná e as condicionantes, as restrições do Paraná contemporâneo. Aprendi a estudar o Paraná, então, também no Instituto Histórico, onde nós temos lá a presidência do professor Hernani Costa Straub, que é um educador de formação, filho de um educador, e radialista, radialista no início, né? Tal, com outros companheiros, o jornalista Clóvis Stadler de Souza, também veterano, né? Companheiros que nos ajudaram. E aqui da etnia do Vacil nós perdemos há pouco tempo o querido e saudoso jornalista Jorge Narosniak, que veio dessa região de Campo Mourão e que nos trazia então um histórico do processo de formação da região norte, centro-norte do Paraná, com a colonização ucraniana. Os poloneses aqui, formadores de Curitiba, da região do Portão, da Água Verde, junto com os italianos da Água Verde de Santa Felicidade. Então fomos procurando entender a realidade e a complexidade do Paraná e, sobretudo, o modo como o Paraná se insere na Federação Brasileira. E, mais recentemente, depois das aposentadorias, nas entidades de classe. A principal delas é a Associação Paranaense de Imprensa, uma entidade já veterana que tem está comemorando 80 anos de criação, 1934, e que neste momento se encontra em processo eleitoral, processo de renovação dos seus órgãos dirigentes. A Associação Paranaense de Imprensa, a par de lidar com aspectos típicos da área de comunicação, inclusive nós editamos semanalmente um boletim cultural da imprensa, com fatos relacionados com a profissão, com as transformações, a mudança tecnológica que está impactando o jornalismo e os meios de comunicação em geral. A Associação Paranaense de Imprensa também patrocina um projeto chamado Centro de Estudos Brasileiros, voltados para o exame da conjuntura brasileira à luz da nossa história, à luz da história do país. Então nós examinamos desde os fundamentos da nacionalidade, a construção da identidade brasileira, até os desafios contemporâneos, nos seus aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos, ou melhor, econômicos e políticos, porque entendemos que a função política é uma função síntese, no sentido de função de gestão da sociedade organizada. E, como nós sabemos pela definição dos clássicos, a política é um processo de busca de consensos para a solução dos conflitos da vida em sociedade.
o Vacil mesmo, que é descendente dos ucranianos, sabe que a importância de tentar encontrar soluções pacíficas, não cruentas, para as questões, os desafios da sociedade, é fundamental para a sobrevivência das nações, dos países. E o Brasil, um país dito emergente, em desenvolvimento, tem muitos desafios pela frente, mas principalmente tem fundamentos sólidos, porque nós temos um território extenso, é um dos 5 maiores territórios do mundo, uma população de 200 milhões de habitantes e um agregado econômico, quer dizer, um produto interno bruto da ordem de 6 trilhões de reais, que coloca o Brasil na 8ª ou 7ª posição no ranking das nações. Então o Brasil tem que ser visto como um grande país, o que chamam popularmente de país baleia, Monster Country, que deve ser comparado apenas a país de escala similar, como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, que são países que geopoliticamente compõem três elementos: grande território, grande população e grande potencial econômico. Há outros países de grande extensão territorial, mas que não têm população, digamos o Canadá, a Austrália, etc. Outros países que têm um potencial econômico, tipo o Japão, mas que não têm território. Então, que não formariam esse conjunto de candidatos a potências mundiais, a país de referência global. E é nesse sentido que nós procuramos ver e apresentar o Brasil. Agora, dentro dessa moldura, desse quadro brasileiro, nós temos o estado do Paraná. Tecnicamente, historicamente, uma província autônoma do conjunto brasileiro. E o que é o Paraná? O Paraná é um estado recente, a última província criada durante o período imperial, durante a monarquia, 1853, portanto o Paraná está fechando o ciclo dos 160 anos de criação autônoma. E por ser um estado relativamente recente, a ocupação do território também foi recente, os núcleos populacionais do Paraná ainda não se integraram numa identidade civilizatória. A grosso modo, nós temos 3 ou 4 Paranás. Temos o Paraná histórico, do ciclo formativo, que é o chamado Paraná do Sul, que pega desde o litoral, passando pela região metropolitana de Curitiba, até os Campos Gerais, Ponta Grossa. Depois nós temos as serranias que dividem esta região histórica do Paraná com o vasto Interlândia, que antigamente era conhecido como o Sertão do Tibagi. Pega principalmente a Serra da Esperança, descendo desde os Campos Gerais até a divisa na região de União da Vitória, Palmas, etc. Ultrapassada a Serra da Esperança, nós temos 2 outros blocos civilizatórios do Paraná. O Grande Norte, composto pelo norte pioneiro de civilização cafeeira, formada por paulistas e mineiros, e avançando depois pelo norte novo de Londrina, norte novício e noroeste de Maringá, em que predominaram inicialmente as lavouras de café e hoje as lavouras de soja, trigo, as lavouras mecanizadas e a criação intensiva de gado. O café, que foi o elemento de povoação desse núcleo, hoje, de uma certa forma, está mais restrito a pequenos talhões, principalmente no norte pioneiro, já com uma técnica nova do café adensado. E além desse grande norte, nós temos o grande oeste e sudoeste do Paraná, que já é um conjunto formado pelas regiões de Cascavel, de Toledo e o sudoeste, tal, que foram colonizados principalmente por gaúchos, imigrantes gaúchos e catarinenses, imigrantes do ciclo interno. E temos, dividindo essas 3 macro-regiões geográficas, nós temos um vazio interior do Paraná, que é o conjunto formado pelos municípios de Pitanga, Guarapuava, Reserva, Candiabreu, até Campo Mourão, que é uma outra serrania que sobe do 2º Planalto, da Serra da Esperança, como nós lidamos, até o 3º Planalto, a região de Campo Mourão, Maringá, para frente, até a divisa, até a fronteira no Rio Paraná. Esta última região, vazio interior, é o chamado Centro Expandido do Paraná, que por condições geográficas, por restrições
geoambientais, se tornou uma região de pouca população. Então é um vazio demográfico e um vazio econômico interior também, que só recentemente está sendo ocupado. Se nós remontarmos ao ciclo formativo do Paraná e depois principalmente ao período da emancipação, em meados do século XIX, 1850, nós vamos observar que, como não havia governo local no Paraná, não havia também uma política de abertura de vias de penetração, estradas para o interior e de povoamento. O povoamento com a atração de imigrantes italianos, ucranianos, poloneses, mais recentemente orientais, né, principalmente japoneses, coreanos e tal, só se deu depois da emancipação política. Então o Paraná, de certa forma, pelos estudos que nós temos em mãos, se retardou em relação a outras províncias, as antigas capitanias do período colonial. Retardou-se um século em relação a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, mesmo Goiás e Mato Grosso, esses dois últimos beneficiados pelo ciclo da mineração do ouro, né? E se retardou principalmente em relação ao chamado ecúmeno formador do Brasil, o coração sistêmico do Brasil, que presidiu o processo de independência, lá no início do século XIX, mais ou menos em 1820, 1822, que, lembramos, era constituída das capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Este núcleo é que deu o embasamento para o Império, deu os formadores do Império, deu os políticos do Império e deu também os dirigentes do Império, que naturalmente carregaram benefícios do conjunto do Império para as suas províncias. O Paraná, como era uma região ainda não determinada e informe politicamente, ficou esquecido, ficou para trás. E esta condicionante determina o Paraná de hoje. Com a sua dificuldade de integração sociocultural, nós estamos ainda trabalhando na consolidação de uma identidade própria do Paraná. Deu também perdas territoriais, a questão contestada é a mais viva, né? Que nós tivemos uma disputa de território com Santa Catarina, em que o Paraná teve que assistir ou assinar o acordo de partilhamento, em 1916, em que teve que ceder território para Santa Catarina, e teve também a perda de terras no litoral, perda da região de Canané e Iguape para São Paulo e perda da comarca de São Francisco do Sul para Santa Catarina. Isto afunilou o litoral do Paraná, que hoje tem apenas 82 quilômetros de extensão. E essa perda do litoral, resultando também num litoral côncavo, influi hoje na questão do mar territorial, que é defendida. A revisão dos critérios geográficos de definição do mar territorial é defendida por uma outra entidade de que nós participamos, o Movimento Pró-Paraná. Por que essa luta pelo mar territorial? Porque no mar territorial, na plataforma continental adjacente ao mar territorial, encontram-se hoje muitas riquezas minerais, com destaque para o petróleo, né, o petróleo do pré-sal. Então temos uma bacia petrolífera que corre desde Santa Catarina até o norte do Rio de Janeiro e que o Paraná apropria muito pouco, porque mesmo 2 poços de petróleo descobertos nessa região, Tupã e Júpiter, estão em disputa com Santa Catarina. O processo já está no Supremo Tribunal Federal. O Pró-Paraná defende, nesse caso, a revisão das coordenadas geográficas de projeção dos limites do mar territorial paranaense, avançando pelo ciclo das 200 milhas da jurisdição brasileira, o que no futuro nos beneficiaria muito com a apropriação dos chamados royalties, quer dizer, direitos sobre a exploração desse petróleo que for encontrado no mar do território do litoral paranaense. Então, esta é uma perda que o Paraná recolheu desse conjunto de situações históricas adversas do seu passado. Mas também nós temos a questão do ICMS da energia. Sabemos que a usina de Itaipu, que completa 40 anos neste ciclo de 2014, está localizada em território paranaense. Mas o Paraná não apropria 1 centavo do imposto gerado pelas 18 turbinas de Itaipu. Por quê? Por uma inversão da regra constitucional tributária, o imposto de circulação de mercadorias e serviços gerado na energia elétrica ficou sendo apropriado no lugar de destino e não no lugar de origem, como é a regra para o conjunto de mercadorias. Então, esse
essa energia do Paraná, que sobe pelos linhões de Furnas até São Paulo e etc. tal, é apropriada no estado de destino, quer dizer, vai beneficiar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. E os paranenses literalmente ficam chupando o dedo. Daí, senhores e senhoras, as dificuldades conjunturais do Paraná. O governo do Paraná se esforça, mas não tem uma folga tributária para realizar investimentos, não tem força política para demandar em Brasília investimentos federais no Paraná, tanto que, num pequeno parêntese, as estatais federais, nós temos um conjunto de mais de 30 empresas estatais que operam em vários ramos de ferrovias, de construção de navios, de processamento de materiais, etc. tal. Elas operam no conjunto do Brasil, na Zona Franca de Manaus, no Ceará, Pernambuco, etc., com portos, etc., tal, mas no Paraná elas investiram apenas 4% do conjunto. Então não temos força para demandar investimentos diretos da União. A estrada BR-153, que é a chamada Rodovia de Integração Brasileira, a Transbrasiliana, ela é descontinuada no Paraná. Ela entra até a divisa com São Paulo, tem um pequeno trecho que vem até a Rodovia do Café, e depois ela é retomada da divisa catarinense para baixo, a região de União da Vitória para baixo. No Paraná ela ainda não está completa, não está pavimentada. Há pequenas obras, pequenos trechos tal, mas sempre é paralisação. Outro caso, o nosso aeroporto de Afonso Pena. É um aeroporto que foi construído na Segunda Guerra, prefeitos militares, e que tem uma pista muito escassa, não tem equipamento de controle de voo, de aproximação de voo, e não permite a operação de aviões de carga. Então, o cinturão industrial instalado na região de Curitiba, para comprar insumos, que hoje com a globalização insumos são importados, como também produtos e peças e implementos produzidos no cinturão industrial de Curitiba também são exportados ou vão para outros mercados, né? Mas os aviões de carga que operam para esse conjunto fabril têm que descarregar em Campinas, São Paulo, e enviar as suas mercadorias, sua carga, por rodovia até Curitiba, e depois, novamente, os produtos acabados voltam para o aeroporto de Viracopos, onde são embarcados, por exemplo, para a Europa. Porque nós, embora o aeroporto tenha o nome de Aeroporto Internacional de Afonso Pena, na realidade é um aeroporto doméstico, com uma pista de pequena extensão. E a obra da pista demandaria uma extensão da pista, ou a construção de uma pista maior, demandaria investimentos que a União sempre, sistematicamente, retarda em relação ao Paraná. O mesmo a questão do porto de Paranaguá, hoje acanhado para os navios transoceânicos, que operam as grandes cargas de contêiner a granel, né? E, principalmente, também o porto é estrangulado pela inexistência de uma ferrovia. Nós estamos demandando a construção de uma segunda linha ferroviária entre a região de Curitiba, ou mais propriamente a região da Lapa, o entreposto de Engenheiro Bley, descendo até Paranaguá. E esta obra, uma hora é projetada, a doutorada sai de projeto, não temos nem estudo básico, estudo inicial de engenharia, para determinar os impactos ambientais, os custos de desapropriação, etc. Né? Pelo contrário, o governo federal intentou, mediante o que nós conceituamos um desvio, intentou fazer uma ferrovia descendo pelo centro do país, atravessando o Paraná, indo para Santa Catarina e ao porto catarinense de Itajaí, São Francisco do Sul, e depois faria um ramal até Paranaguá. Uma situação esdrúxula que, evidentemente, enfrentou uma reação muito forte dos paranenses, que organizadamente se dirigiram à nossa, então, porta-voz, junto ao Palácio do Planalto, a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, para pleitear uma revisão do traçado da ferrovia. Na realidade, os paranenses demandam uma ferrovia que, saindo do porto de Paranaguá, faça a modernização do trecho até Guarapuava, de Guarapuava subindo, aproveitando os trilhos da Ferroeste até Cascavel, e depois demandando duas linhas, duas inflexões, uma para Foz do Iguaçu, para realizar a conexão com o Paraguai, a sonhada ferrovia transcontinental, né, pan-americana, e um outro eixo subindo via Guaíra até o sul do Mato Grosso para captar as cargas da produção daquela fértil bacia geográfica brasileira do Centro-Oeste rumo ao porto de Paranaguá. Esses projetos todos
ainda estão dormitando, porque infelizmente nós estamos atravessando uma quadra no Brasil em que se dá ênfase, no momento presente que nós estamos falando, 2014, a chamada infraestrutura social, construção de casas, do programa subsidiado Minha Casa Minha Vida, etc., né, tal, e menos investimentos em infraestrutura física. Ora, como nós vimos historicamente, o Paraná é carente de investimentos de infraestrutura física, obras de engenharia pesada, de longo curso, né, ferrovias, estradas, portos, aeroportos, sistemas de comunicação de alta velocidade, banda larga, para nós podermos acessar as informações do mundo, fazermos as conexões, inclusive de negócios, e podermos nos habilitar às demandas do século XXI. Num envolvimento mais geral, gostaria de dizer para os senhores que nós, no Centro de Estudos Brasileiros, discutimos a posição atual do Brasil. Brasil como um país chamado de renda média. Renda média seriam aqueles países que têm uma faixa de renda per capita da população por ano em torno de 10, 12 a 15 mil dólares de renda. Isso daria em torno de 25 a 30 mil reais por ano de renda das famílias, né? Não é uma renda alta, se considerarmos o salário do chefe de família, mais o salário eventualmente da esposa, mais os ganhos dos filhos e outros membros do núcleo familiar. Pois, então, enquanto os países de renda média têm uma receita anual de cerca de 10 a 12 mil dólares, os países desenvolvidos têm de 30 a 40 mil dólares. Quer dizer, então vocês observam que há um hiato de 10 mil a 30 mil, né? Um hiato de renda, de riqueza a ser gerada pela população de um país para que ele seja considerado desenvolvido. E os estudos mais recentes mostram que, desde a Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, portanto, há pouco mais de meio século, até agora, de 103 países considerados, apenas 13 conseguiram saltar esse fosso, essa armadilha da renda média. Entre eles, nomeadamente, nós citamos a Coreia do Sul, né, que no final da guerra era pobre, a população passava fome, e hoje tem uma renda de mais de 30 mil dólares, e é uma referência de desenvolvimento mundial. Ora, o Brasil teria que fazer um esforço para fazer essa transição, esse avanço. Por quê? Porque atualmente, hoje, nós continuamos repetindo, por exemplo, a pauta de comércio exterior do Brasil, o relacionamento econômico do Brasil com os demais países. Nós repetimos, de uma certa forma, a mesma receita do tempo do Império e do Brasil colônia. O que nós exportávamos no Brasil colônia? Exportávamos madeira para o Brasil, couros, né, e alimentos não processados, né, semi-processados, como açúcar naquele tempo. Hoje o que nós exportamos? Nós exportamos madeiras trabalhadas, é fato, inclusive aqui do Vale do Ribeira Paranense, madeiras de florestas plantadas, né? Depois exportamos couros, já chegamos a exportar sapatos, mas houve uma perda de densidade industrial e nós exportamos o couro. Quando muito, o couro curtido. Já é um pré-processamento econômico, mas agrega pouca renda, pouco valor, chamada mais-valia, né? E exportamos grãos, né? Somos campeões mundiais na produção da soja, grandes exportadores de açúcar, de milho, de suco de laranja, etc. Tal. Mas, se nós observarmos, e exportamos minérios, é uma pequena ajuste da mesma pauta de comércio colonial e do Brasil Império. O que nós agregamos, então, com todo esse esforço de industrialização, o ciclo de industrialização do período Vargas, de 1930, depois o outro ciclo, boom, decorrente da acumulação de reservas na Segunda Guerra Mundial, né? E mais recentemente o ciclo de industrialização do período Juscelino Kubitschek. O que nós agregamos? Então, este é o desafio que se coloca para a sociedade brasileira dentro da nossa linha de estudos do Centro de Estudos Brasileiros. E como é que nós discutimos o problema, o diagnóstico, e também lutamos para apresentar a solução. Quais as soluções? As soluções são investimento em capital humano, em qualidade da população, em educação. A educação tem que ser continuada, é um desafio permanente. Educação de caráter geral, mas também, principalmente, educação técnica. E a educação filosófica,
para que a sociedade brasileira, a população, tenha uma visão cultural, esta visão integrativa que nós estamos trazendo, que também há uma necessidade de pessoas que pensem o país a longo prazo, que analisem o passado, recolham as lições da história para construir um plano para o futuro. O que nós discutimos ainda na última sessão é que muitas vezes o Brasil está trabalhando no dia a dia, da mão para a boca, então estamos descuidados do planejamento, dessa focalização de grandes projetos nacionais. E os projetos nacionais, ao lado da educação, nós temos que ter governos de qualidade, sistemas políticos que sejam funcionais, que evitem a dispersão de recursos, evitem essa distorção, aqui popularmente se chama corrupção, né? Como? Através de burocracias de alta competência para gerir o Estado, um Estado eficiente, não seria um Estado mínimo, como é o padrão dos liberais, nem um Estado obeso, como é defendido pelas esquerdas, mas um Estado eficiente para responder a estes desafios da nação, né? Então, elites qualificadas para a governança e para o desempenho, burocracia do desempenho, um conceito weberiano, né, de Max Weber, e lideranças qualificadas para ordenar a sociedade e encaminhar a sociedade para o seu bom rumo. E lembrando o conceito de governo, de governante, que vem lá dos nossos clássicos gregos, né, Vassili? Vassili tem um nome grego, né? Basílio, né? Aquele que é o condutor, né? Que dirige, né? Tá. O conceito dos gregos de política, de governo, a macropolítica, o governante, o governo, é o piloto da nau do Estado, aquele que conduz o barco do Estado para um porto seguro. O que é o nosso porto seguro? É o porto do futuro, da riqueza, da coesão nacional, da projeção internacional do Brasil, do bem-estar da sociedade, de uma vida o quanto possível pacífica, resgatando aquele primado do brasileiro cordial, né? Aquele brasileiro que vive em paz e harmonia com o seu semelhante, graças à sua formação, ao conjunto, né, de formação dos brasileiros. Então, esse é o desafio que nós colocamos daqui para frente e discutimos do âmbito da experiência como jornalistas, né? Primeiro o repórter, o registrador do fato que é notícia, e depois o analista desses fatos no grande encadeamento lógico que forma o conjunto da história e da conjuntura presente, e mais o esforço de projeção. Mudanças, nós temos nos preocupado na Associação Paranaense de Imprensa, que tem o nome de imprensa, mas envolve todo o espectro de comunicação, né? Nós temos nos preocupado com as consequências dessa mudança tecnológica, né, Vassili? Porque nós tivemos, então, no início o jornal impresso, né, que eram os matutinos, vespertinos. Depois nós tivemos a era do rádio. O rádio era o grande veículo informativo. A crônica da Segunda Guerra Mundial mesmo, né? Nós tínhamos lá, o ouvinte era informado lá no interior, nos rincões do Brasil, pelo repórter Esso, pela Rádio Nacional, né? E fazia um acompanhamento, a BBC mesmo, uma rádio estrangeira, né? O serviço brasileiro da BBC de Londres, né? Então tínhamos um acompanhamento da realidade através do rádio, que era o grande veículo na área cultural, os grandes músicas, né, grandes artistas, né, Ari Barroso e outros, né, Inesita Barroso, né. O rádio, então, ele tinha uma presença complementar. O jornal era o meio de informação escrita e o rádio era o meio de informação radiofônico, que atingia todos os rincões do país e tinha até um elemento de aglutinação identitária, que era a Voz do Brasil, né? Hoje a Hora do Brasil, né? Depois do rádio, dessa presença do rádio em ondas principalmente médias e ondas curtas, né? E mais principalmente o rádio analógico, nós tivemos o advento da televisão e o rádio então foi deslocado para uma faixa intermediária, a frequência FM, né? Frequência modulada, um rádio de alcance mais local, um som mais limpo, de mais qualidade, mais local. E a televisão, então, ocupou a grande mídia. Um levantamento que nós estamos publicando ainda no Boletim Cultural desta semana indica que no conjunto de verbas publicitárias do Brasil, a televisão abocanha 44%, e o rádio está abocanhando 10% disso, 4,5%. O jornal tá, e a internet já entrando com um elemento também informativo, né? Um meio de comunicação e de interação e com um bom suporte publicitário. E o rádio, então,
ficou a rádio FM deslocada exatamente para uma rádio musical ou rádio esportivo. São raras as emissoras noticiosas, e hoje já formadas em duas grandes cadeias nacionais, a cadeia CBN de um lado e a cadeia Bandeirantes do outro, né? Mas o rádio, de outra forma, também se deslocou para o rádio o rádio transportado no automóvel, né? Mobilidade, né? O passageiro está ouvindo, o transeunte está ouvindo o tempo todo a sua estação de rádio, além do fenômeno dos rádios portáteis, né, que nós tivemos no interior. Hoje em dia, várias formas de acesso, inclusive a rádio de internet. Nós temos uma experiência aqui em Curitiba mesmo, né, com um companheiro nosso, Cury, né, lá através da rádio na internet. E o rádio ficou, o Renato Manzani, que fez um estudo sobre as ondas do rádio, Jamor Júnior fez outro, né, sobre essa questão do rádio como elemento de informação, que está no conjunto, no espectro das informações, mas ele está deslocado. E ainda tem uma pressão do governo agora para deslocar as emissoras todas para o módulo FM, né, deixando a faixa das emissoras de rádio e também de televisão para o programa banda larga das empresas de telefonia, em função da chegada da internet, etc. Tal. Então há uma mudança tecnológica brutal. E mesmo no jornal, Vacil, a não ser grandes cadeias jornalísticas, tal, a imprensa, os títulos jornalísticos estão desaparecendo. Em Curitiba mesmo, no Paraná, hoje nós temos aqui no norte, impera a Folha Londrina, e em Maringá o Diário do Norte, e na região de Curitiba nós temos o grande complexo da Gazeta, mais a disputa do Bem Paraná, que é dos herdeiros do Roberto Barroso, uma tradição familiar na área de comunicação, né, que vem lá desde o Diário da Tarde, e o Indústria e Comércio do nosso companheiro Odone Fortes, que lida no segmento da informação econômica. Mas nós temos então um espectro mais reduzido, e mesmo no país, no Brasil como um todo, nós temos agora aqui atualmente, na área de informação geral, três grandes jornais, três grandes veículos, né? No Rio de Janeiro, o Globo, o Complexo do Globo, que é ligado às organizações Globo, principalmente de televisão, né? Temos em São Paulo a Folha de São Paulo, que tem uma associação com a Globo, com o Grupo Globo, através do jornal dirigido Valor Econômico, e temos mais o Estado de São Paulo. Então nós temos que ver que tem três grandes grupos de informação de opinião diária no país. E como informação de revista semanal, nós temos o Grupo Abril, né? A Editora Abril com a sua revista Veja. Depois nós temos mais a revista, o grupo Editora 3 com a revista Isto É, e mais a Época, que é editada pelo mesmo pessoal da Globo, né? A Editora Globo. E temos alguns veículos segmentados, como Carta Capital, Piauí e outros, tal, mas que não pertencem a esse bolo geral de publicidade, de recurso de mídia e, consequentemente, de presença, de influência na formação da opinião pública. No caso, há um debate muito grande, né, Vacil, sobre o processo de formação, né? Outros países, outras culturas, notadamente a cultura americana, em que nós nos espelhamos muito, né, norte-americana, dos Estados Unidos, o profissional ele tem uma graduação universitária em outros campos e depois ele faz uma complementação em comunicação, em jornalismo. Então ele tem uma habilitação, digamos, em direito, em letras, em ciência política, e depois faz uma complementação em jornalismo. E tem acesso às redações. Aqui no Brasil nós temos um outro modelo de organização em que o profissional só entra no jornalismo depois do curso de comunicação social. Mas aquilo que você indica, o profissional, o graduado do curso de comunicação, não teve uma formação profissional na realidade das redações, dos veículos de comunicação, e quando ele entra, então, eventualmente, num veículo, ele tem que reaprender o beabá da profissão, ou então, a dificuldade de estágio que você mencionou e que nós enfrentamos aqui na Associação Paranense de Imprensa, eles muitas vezes são bacharéis em comunicação, sem vivência de campo, sem vivência prática, e vão continuar assim pelo período da vida. E o que nós observamos é que muitas vezes há uma oferta muito grande de vagas nos cursos universitários versus uma realidade do mercado profissional mais estreitado. Isso leva a que profissionais, bacharéis em comunicação, depois vão se dedicar a outros trabalhos, vão ser funcionários públicos, vão ser funcionários de banco, etc., tal, sem habilitação na sua profissão e sem trabalhar efetivamente na sua profissão. Primeiro,
pela mudança tecnológica que restringiu o campo. Segundo, a mesma mudança ampliou o campo, mas com outras variáveis que as escolas não dominam, porque a velocidade da mudança tecnológica é mais rápida do que a velocidade da mudança da adaptação dos currículos acadêmicos, e por final ainda mais, essa rigidez desse conceito de segmentação profissional, criando verdadeiras ilhas de mercado, né? Feudos de comunicação, feudos que não se ajustam à realidade. Então, mais uma vez, o veso latino-americano, e principalmente de raiz visigótica, de nós queremos ajustar a realidade às leis, em vez de ajustar a lei à realidade de campo de uma sociedade. É um desafio que nós enfrentamos no Brasil de hoje contemporâneo e que integra esse grande conjunto de distorções, de disfunções da organização sociopolítica brasileira a que nos referimos. Esse seria o depoimento que nós traríamos, né? A vida um pouco mais longa, como lembrava o Cícero, né, o grande pensador romano, a vida um pouco mais longa nos agrega padrões de experiência, de lições da história que permitem ou ensejam ou nos induzem a examinar a realidade sob uma ótica diferente, uma ótica do que é possível fazer, do que é possível realizar e do que é necessário juntarmos elementos para superarmos essa transição um tanto preocupante que nos amarra a um padrão ainda emergente, ou, como diriam os economistas de décadas passadas, um padrão subdesenvolvido. Um desafio tão presente, porque os brasileiros daqui 5, 6 meses, daqui meio ano, estarão de frente às urnas tomando a decisão de escolha dos seus líderes, dos seus novos líderes, os seus governantes, e deverão, ao selecionar os líderes que vão chamados à função de governo, imaginar que estão determinando nesse momento, no ato do voto, o futuro para si e principalmente para os seus filhos. Nós queremos um Brasil grande, queremos um Brasil forte, queremos um Paraná integrado, um Paraná afirmativo dentro da Federação Brasileira, mas queremos união, fraternidade e paz para a grande nação que herdamos dos nossos formadores. Muito obrigado.